Estudo bíblico. Juízes 3 verso 4 e Apocalipse 20 verso 9 na Bíblia Almeida recebida. Aqui está um estudo bíblico sobre Juízes 3 verso 4, conforme solicitado. Introdução. Juízes 3 verso 4 é uma chave para entender o ciclo de apostasia e libertação que se repete ao longo do livro de Juízes. Este versículo explica que Deus permitiu que certas nações permanecessem em Canaã para testar a fidelidade de Israel. Não se tratava de uma falha em completar a conquista, mas sim de um plano divino para revelar o coração do povo e sua obediência à aliança. O versículo estabelece o cenário para os desafios que Israel enfrentaria, desafios esses que revelariam sua inclinação para a idolatria e sua necessidade constante da graça e misericórdia de Deus. Contexto histórico. Após a morte de Josué, Israel não conseguiu expulsar completamente todas as nações que habitavam a terra prometida. Juízes 1 verso 27 ao 36. Juízes 3 verso 1 ao 3 detalha quais eram essas nações, incluindo filisteus, cananeus, sidônios e heveus. A presença dessas nações não era acidental. Deus as deixou para que as novas gerações de israelitas aprendessem a guerra e, mais importante, para testar sua obediência aos mandamentos que ele havia dado através de Moisés. A cultura cananeia, com sua idolatria e costumes imorais, representava uma constante tentação para Israel. O capítulo 3, então, narra os primeiros exemplos de como Israel cedeu a essa tentação, servindo aos deuses pagãos e sofrendo as consequências de sua desobediência, como a opressão por reis estrangeiros. Interpretação. Juízes 3 verso 4 revela um aspecto importante do caráter de Deus. Ele permite provações em nossas vidas para revelar a condição de nossos corações e fortalecer nossa fé. Deus não está simplesmente tentando Israel para fazê-los tropeçar, mas sim expondo a fraqueza inerente em sua natureza humana e sua propensão para se desviar de seus caminhos. A provação serve como um catalisador, revelando se Israel escolherá obedecer aos mandamentos do Senhor ou se renderá às influências pagãs ao seu redor. Do ponto de vista trinitário, podemos ver a paciência de Deus Pai ao dar oportunidades para o arrependimento, a fidelidade de Jesus Cristo em cumprir a lei em nosso lugar, e o poder do Espírito Santo para nos capacitar a obedecer e resistir à tentação. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um lembrete de que a fé é constantemente testada. Deus permite desafios em nossas vidas para nos aproximar dele, para nos purificar e para nos ensinar a depender dele em vez de nós mesmos. A obediência aos mandamentos de Deus, guiada pelo Espírito Santo, é a evidência de um coração transformado e uma fé genuína. Referências cruzadas. Deuteronômio 8 verso 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou estes 40 anos no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos, ou não. Este versículo de Deuteronômio ecoa o propósito da provação em Juízes 3 verso 4. Assim como Deus provou Israel no deserto, ele continua a nos provar para revelar a condição de nossos corações e nos levar à dependência dele. Tiago 1 verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Este versículo do Novo Testamento oferece uma perspectiva sobre o resultado da provação. Aqueles que permanecem fiéis durante a provação são abençoados e receberão a recompensa da vida eterna. Isso complementa Juízes 3 verso 4, mostrando que a provação não é apenas um teste, mas também uma oportunidade para demonstrar amor e fidelidade a Deus, resultando em bênçãos. Estudo bíblico. Apocalipse 20 verso 9. Introdução. O capítulo 20 do livro de Apocalipse descreve eventos cruciais no desfecho da história humana e na consumação do plano redentor de Deus. O versículo 9, em particular, narra um ataque final e desesperado das forças do mal contra o povo de Deus, seguido por uma intervenção divina avassaladora. Este evento ocorre após o milênio, um período de reinado de Cristo e de Satanás aprisionado, e precede o juízo final e o estabelecimento dos novos céus e da nova terra. A intensidade e a natureza deste confronto destacam a soberania de Deus e a certeza de sua vitória sobre todo o mal. Contexto histórico e temático.
O capítulo 20 de Apocalipse se insere em um contexto de revelação escatológica, detalhando a derrota definitiva de Satanás e a vindicação dos santos. Após o aprisionamento de Satanás por 1000 anos, versos 1 ao 3, o capítulo descreve o reinado dos mártires e fiéis com Cristo, versos 4 ao 6. A libertação temporária de Satanás, verso 7, culmina no ajuntamento de nações hostis, simbolizadas por Gog e Magog, para um último ataque contra o povo de Deus. O arraial dos santos e a cidade querida evocam imagens do povo de Deus em sua peregrinação terrena e, mais pertinentemente, da Jerusalém celestial, o destino final dos redimidos. A descrição deste cerco final, em contraste com a derrota esmagadora que se segue, sublinha a fragilidade das forças do mal diante do poder divino e a segurança eterna dos que pertencem a Deus. Interpretação teológica e aplicação. Na perspectiva da teologia protestante trinitária, o versículo 9 descreve um evento literal e simbólico do fim dos tempos. As nações enganadas por Satanás, representadas por Gog e Magog, realizam um ataque final e fútil contra o povo de Deus, que está reunido em segurança no arraial dos santos e na cidade querida, possivelmente a Nova Jerusalém. A intervenção divina é imediata e decisiva. Desceu fogo do céu, e os devorou. Isso demonstra a soberania absoluta de Deus sobre todas as forças cósmicas e terrestres, e sua capacidade de proteger seu povo. A derrota total e instantânea dos inimigos de Deus, sem qualquer intervenção humana, ressalta que a salvação e a vitória final são obra exclusiva de Deus. Para os crentes contemporâneos, este versículo oferece encorajamento e esperança. Ele assegura que, apesar das perseguições e dos ataques do mal durante a história, o povo de Deus está seguro sob a guarda divina e que a vitória final é garantida. A confiança deve ser depositada não em nossas próprias forças, mas na onipotência de Deus, que preservará seus fiéis até o fim. Referências cruzadas. Ezequiel capítulos 38 e 39. As referências a Gog e Magog em Apocalipse 20 verso 8 conectam-se diretamente com os capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel. Nestes capítulos, Ezequiel profetiza sobre um futuro ataque de Gog, de Magog, contra Israel. A descrição em Apocalipse ecoa a narrativa de Ezequiel, mas a aplica ao contexto escatológico final, onde Satanás lidera as nações contra o povo de Deus. Esta conexão reforça a ideia de um inimigo coletivo e poderoso que se volta contra os eleitos de Deus, mas que será derrotado pela intervenção divina, conforme descrito em ambos os profetas. Gênesis 19 verso 24. O versículo 9 descreve fogo descendo do céu para destruir os inimigos de Deus. Esta imagem tem paralelos em narrativas bíblicas anteriores, como a destruição de Sodoma e Gomorra em Gênesis 19 verso 24, onde o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. Essa referência a um julgamento divino por fogo vindo do céu sublinha a justiça e o poder punitivo de Deus contra o mal e a rebelião. Em Apocalipse 20 verso 9, essa ação divina é a culminação da batalha final, demonstrando que Deus é quem executa o juízo final contra seus adversários.